Fiquei muito surpreso com aquilo que aconteceu com o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de reverter esse placar, mesmo sendo um placar muito difícil. A gente está falando do time mais imponente na Libertadores nos últimos anos. Pode pensar que tem condições técnicas de reverter um resultado como esse, são Flamengo e Palmeiras. Então, bom, rapaziada, aí a turma lá do Seleção Sport TV reagiu a esse jogo aí, LDU 3, Palmeiras 0, e vocês vão querer conferir o comentário que a Ana Thaís Matos, pessoal, fez a respeito desse jogo, a respeito especificamente do Palmeiras, projetando o jogo de volta aí. Ela não se escondeu, falou na lata mesmo o que ela pensa sobre essa questão do Palmeiras reverter esse placar, que não vai ser fácil, mas vocês vão conferir aí a opinião, o show que a Ana Thaís Matos deu aí na análise desse Palmeiras aí em Libertadores, beleza? Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos aí direto pro vídeo conferir essa fala aí da Ana Thaís Matos a respeito do Verdão. Só que o problema é que o Palmeiras ainda tem um adversário muito difícil no domingo, 8h30 da noite, jogando em casa contra o Cruzeiro, né? Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, de repente vendo o Flamengo assumir a ponta no sábado contra o Fortaleza. Então o cenário que o Palmeiras tinha uma semana atrás, uma semana depois, pode ser totalmente diferente. De mudar planejamento. Exatamente. Né? Então, caramba, como o futebol é rápido, né? Como o futebol é muito dinâmico, assim. Mas falando especificamente do jogo de ontem, me surpreendeu. Há muito tempo que eu não vi o Palmeiras tão desconectado com a partida. É verdade, a altitude interfere demais, mas por mais que essa interferência seja muito real, fiquei muito surpreso com aquilo que aconteceu com o Palmeiras. Porque foi envolvido, exatamente, né? Foi. Exatamente. Pedro Moreno, boa tarde também. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, Roger, Ana, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Assim, são 10 dias que podem ser 10 dias trágicos para o torcedor palmeirense, né? Por tudo isso que o Roger citou, você pode vir de uma derrota, já tem uma derrota para hoje o grande rival a nível nacional do Palmeiras, que é o Flamengo. Ontem uma derrota acachapante, que deixa o Palmeiras numa situação muito difícil, pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro e ser eliminado de uma Libertadores, né? Agora, com relação ao jogo de ontem, assim, a gente viu essa LDU fazer jogos muito competitivos, sobretudo na altitude contra Botafogo e São Paulo. Mas acho que ontem foi ainda pior o Palmeiras, porque se a gente pega, quem assistiu ao jogo contra o São Paulo, foi um jogo onde o São Paulo tomou de 2-0, mais 2 gols em falhas individuais do São Paulo, e o São Paulo teve pelo menos 4 grandes oportunidades claras de sair de lá, pelo menos com um empate. O jogo do Morumbi, não vou nem falar, porque o São Paulo finalizou mais de 25 vezes e não conseguiu fazer o gol. Tanto é que eu até falei aqui no dia seguinte na Seleção que para mim o São Paulo tinha sido eliminado pela incompetência do São Paulo. Ontem não, ontem chamou muito a atenção a maneira com que o Palmeiras foi amplamente dominado. O Abel falou muito bem na coletiva dele, e aí é um ponto a se destacar, porque normalmente a gente vê o Abel quando perde, vai para a coletiva soltando marimbondo. Geralmente é quando ganha, né? E a última coisa que ele fala, não, mas nas coletivas quando ele perde, normalmente a última coisa que ele fala é sobre futebol. Ele fala sobre arbitragem, fala sobre uma série de coisas. Ontem não, ontem ele tomou de 3-0, o time dele foi completamente dominado, e ele foi para a coletiva e ele explicou o porquê o que ele pensou, o que deu errado, quais funções, principalmente dos 3 jogadores que foram modificados do jogo contra o Flamengo para ontem e por que isso não funcionou. Então, assim, foi uma coletiva muito interessante do Abel. Agora, por outro lado, se tem 2 equipes no futebol brasileiro que a gente pode pensar que tem condições técnicas de reverter um resultado como esse, são Flamengo e Palmeiras. Então, ele bateu muito nesse ponto na coletiva. São 90 minutos que a gente vai ter no Allianz e 90 minutos é muito tempo. Então, assim, tem certeza que ele vai fazer um trabalho durante a semana para tentar, obviamente, motivar todo mundo. Acho que motivar nem é a palavra, né? Mas fazer com que todo mundo acredite que esse resultado possa ser revertido. Agora, o problema todo é que tem uma outra decisão no meio do caminho para jogar no domingo. Contra o Cruzeiro. Aninha, boa tarde também. Tudo bem, Mari, Roger, Pedro? Que semana do Palmeiras, né? Acho que os 6 gols em 2 jogos. Exatamente, já destacaram o que foi essa semana. Uma semana com a estreia do Carlos Miguel como goleiro do Palmeiras, né? Claro que você não dá para falar sobre ter culpa ou não, mas marca a semana de um goleiro que é considerado aí, tem tudo para ser o titular do Palmeiras por muitos anos, né? Depois que saiu o Everton.
Mas eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de reverter esse placar, mesmo sendo um placar muito difícil, mesmo sendo algo que o Palmeiras não consegue há muito tempo, desde 1995, tomou uma goleada para o Grêmio, ainda assim conseguiu fazer gols, não era o suficiente para classificar. A gente está falando do time mais imponente na Libertadores nos últimos anos, com primeiras fases irretocáveis, como mandante, com uma campanha incrível como visitante. Agora, eu espero do Abel, né? A gente espera do Abel, que é um treinador que tem muito recurso, tem um elenco muito bom, mas vem de uma semana de escolhas bem equivocadas, né? Claro, a gente vai falar sobre o resultado, mas ele sabe mesmo, né? A estratégia que ele montou para jogar fora de casa, acho que vale sempre a discussão, mas eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de reverter esse placar, ter um jogo difícil no final de semana. E o Palmeiras está sendo apresentado a uma situação uma situação atípica para o clube, né? Porque assim, o Palmeiras quando oscila, vamos pegar lá, quando é eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil, o time dá uma balançada, o Abel rapidamente reorganiza e o time vem para buscar a liderança do campeonato. Então o Palmeiras está, embora não aconteça sempre, mas o Palmeiras sabe viver esse momento de pressão, esse momento de dificuldade. E ele tem que dar resposta rápido, né? Porque com um time babando na liderança do Campeonato Brasileiro, como é o Flamengo, que está ali disputando, e com esse placar terrível nesse primeiro jogo, a resposta tem que ser já no jogo contra o Cruzeiro no sábado. Você falou dos 6 gols em 2 jogos. São 6 gols em 2 jogos e 2 jogos consecutivos que o Palmeiras sofre 3 gols no primeiro tempo. Na temporada inteira, sabe quantas vezes o Palmeiras tinha sofrido 3 gols na mesma partida? Nenhuma vez. A última vez que o Palmeiras sofreu 3 gols na mesma partida foi em novembro do ano passado, na reta final do Brasileirão, contra o Botafogo, derrota por 3-1 no Allianz. Então, assim, é uma solidez defensiva que a gente viu do Palmeiras até aqui na temporada, sobretudo após o Mundial, que no momento mais decisivo da temporada, essa solidez defensiva do Palmeiras a gente não está vendo. Pois é, a Ana falou estratégia, semana de estratégias erradas, né? Você usou alguma coisa assim, mas dizendo que essa semana do Abel foi marcada por erros de estratégia. Então, eu entendo que você está considerando o jogo de domingo contra o Flamengo no Maracanã e o de ontem. O de ontem eu acho que a gente pode listar pelo menos 2, mas domingo também foi uma estratégia errada? O Flamengo foi muito bem no domingo, né? Se a gente voltar para discutir o jogo que aconteceu no domingo, o Flamengo foi muito bem. Não, então, mas e sobre o Palmeiras? Qual foi a estratégia errada? Ou eu entendi errado? Porque eu entendi você falando uma semana de estratégias erradas, não foi? Acho que a Aninha falou escolhas, né? Escolhas, não semana, ok. Tipo, a forma como ele colocou o time para encarar um time que tem boa posse de bola no domingo, quais são as alternativas que ele pega para um time que tem que finalizar mais no domingo contra um time que tem uma defesa muito boa, como é o caso do Flamengo, e avançando para o jogo de ontem, o meio-campo, que é um time com mais pegada, ele abriu mão, ele colocou o Rafael Veiga para tentar uma outra situação que não deu certo. Claro que a gente fala isso com o 3-0. Se dá 3-0 para o Palmeiras, a gente fala, nossa, como o Abel é incrível. Só que eu acho que abre espaço para o debate e é importante esse debate, para enxergar essas lacunas, para entender o que dá para ser feito já para o final de semana, pensando no jogo contra o Cruzeiro. O jogo contra o Flamengo, eu até acho que, de maneira geral, o Palmeiras fez uma boa partida. O Palmeiras competiu e foi um jogo individuais. Foi um jogo que foi decidido no detalhe de uma grande partida entre 2 das principais equipes do futebol sul-americano. O detalhe foi o Flamengo jogar muita bola, né, e que é normal, mas assim, o Palmeiras, se não comete os erros individuais, é possível que o Palmeiras saísse até vencedor do jogo. Agora, o jogo de ontem... Finalizou mais, teve mais posse de bola. Sim, foi um bom jogo do Palmeiras. Mas o Rossi não foi o grande destaque da partida. Não, mas que na minha opinião não significa que o Palmeiras não tenha tido uma boa atuação contra o Flamengo. Produziu volume para outro resultado. Agora, o jogo de ontem... assim, eu não, o Abel pensou, se a gente for pegar a explicação dele na coletiva, tudo que ele diz que pensou para o jogo, assim, faz sentido nas alterações. A entrada do Kelvin na lateral direita, um jogador de velocidade, que em tese teria mais condições físicas de acompanhar, fazer esse vai e vem, não só para o Palmeiras se defender, mas também de ter um escape de velocidade pelo lado do campo. A entrada do Veiga no lugar do Maurício pelo lado direito, de ter um jogador com capacidade de controle de posse de bola para não acontecer para o Palmeiras o que acabou acontecendo, que é o Palmeiras não ter posse de bola. O Palmeiras não conseguiu ter esse controle. E não espaçar muito o time, né? Não conseguiu ter essa posse de bola. Quando você tem um cara que retém a bola, você deixa o time mais perto, organiza, mais compacto. Sim. Você não abre muito o time numa altitude que quando você abre, aí a vaca vai pro brejo, né? A entrada do Murilo no lugar do Fux. Assim, o Fux fez um jogo muito ruim contra o Flamengo. O titular é o Murilo, né? E o Murilo, ele explicou, cara, o Murilo é um jogador, a gente sabia que seria um jogo de muito embate físico, e o Murilo é um jogador que fisicamente é mais privilegiado, então a gente entendeu que era melhor o Murilo
nessa ocasião. E a entrada do Martínez no lugar do Aníbal, eu até achei que a explicação técnica caberia também, porque o Aníbal também fez uma partida muito ruim contra o Flamengo, mas a explicação do Abel na coletiva é que a questão do Aníbal era física, que o Aníbal está machucado e não estava à disposição fisicamente para o jogo. Então, assim, as explicações dele para o que ele pensou para o jogo em termos de estratégia, eu acho que fazem sentido. A questão é que a aplicação em campo é que foi terrível. O São Paulo, por exemplo, na derrota lá na altitude por 2-0, falei aqui da questão das finalizações, das oportunidades que o São Paulo criou. O São Paulo, na ocasião, teve 70% de posse de bola. Se eu não me engano, no segundo tempo. No primeiro tempo também terminou com mais posse de bola que a LDU. O Palmeiras não. O Palmeiras foi ao contrário. O Palmeiras terminou o primeiro tempo, se eu não me engano, com 28% de posse. Porque não só não conseguia se defender, mas também não conseguia conectar. Não conseguia encontrar Vitor Roque em velocidade. Só teve uma finalização do Palmeiras no primeiro tempo com um pouco mais de perigo, que é o lançamento do Veiga por Vitor Roque. Então, assim, foi um time que não conseguiu se defender, a gente não viu a solidez defensiva que a gente se acostuma a ver do Palmeiras e foi um time que produziu muito pouco. Bom, rapaziada, então é isso aí, vocês puderam conferir aí as opiniões fortes, né, da bancada aí do Seleção Sport TV, dos comentaristas da bancada do Seleção Sport TV, o Roger falando aí, né, Ana Thaís Matos, como eu disse pra vocês, deixando a opinião dela, e eu não sei se vocês concordam com a opinião deles ou não, pessoal. Inclusive pode aqui no campo dos comentários deixar a sua opinião à vontade, o que você achou do jogo, qual que é a sua análise que você faz desse primeiro jogo aí entre LDU e Palmeiras, o que você acha que deu errado, você acha que dá pra colocar na conta de quem ali, quem que é o mais culpado por essa derrota terrível, né, que o Palmeiras sofreu. Pode opinar à vontade aqui no campo dos comentários, beleza, pessoal? Bora debater aí. Mas eu não sei vocês, mas eu concordo com a Ana Thaís Matos, pessoal. O Palmeiras, sim, não jogou bem. O Palmeiras não apresentou um bom futebol, né? Palmeiras estava perdido em campo, né? Tanto que toma esses 3 gols aí já só no primeiro tempo, né? Então, assim, Palmeiras totalmente perdido no jogo, sim, né? O que o Abel pensou pro jogo não encaixou de jeito nenhum em campo, na prática não encaixou mesmo, né? E, óbvio, dito isso, que o Palmeiras realmente não jogou bem, não dá pra duvidar do Palmeiras, pessoal. Não dá pra duvidar do Palmeiras, isso aí é uma coisa que eu acho que todos já deviam saber. Óbvio que tem a zoação dos torcedores rivais aí, dos flamenguistas, dos corintianos, são paulinos, enfim. Tem as zoações e tudo mais, mas todo mundo sabe. No Brasil, todo mundo sabe que o Palmeiras não dá pra duvidar. O Palmeiras já tomou 3-0 de um Botafogo e virou pra 4-3, o melhor Botafogo aí dos últimos tempos. O Palmeiras tomou 2 do São Paulo dentro do Morumbi e virou esse jogo, né? O Palmeiras virou também contra o próprio São Paulo em 2 jogos no Paulista, né? Atropelando no jogo de volta. O Palmeiras pode muito bem atropelar a LDU dentro do Allianz Parque, né? Porque o Palmeiras tem qualidade para fazer isso, né, pessoal? Então, assim, não dá para duvidar. E no fundo, todos os torcedores rivais aí, os antes, né? Os corintianos, flamenguistas, são paulinos, toda a turma aí que tá zoando pra caramba, no fundo eles sabem que não dá para duvidar do Palmeiras, né? Não dá para duvidar. Então, o negócio é baixar a bola. Como o Andreas Pereira falou na entrevista dele pós-jogo ontem, não sei se vocês viram, se vocês quiserem ver, confere o último vídeo que eu postei aqui no canal para vocês, do pós-jogo. A entrevista do Andreas Pereira ali logo na saída na saída do campo, né, pessoal? Ele falando que com muita humildade, pé no chão, no futebol tudo é possível. E tá totalmente certo aí o Andreas Pereira, né, pessoal? O negócio agora é humildade, pés no chão, ter o jogo contra o Cruzeiro, fazer o possível para vencer esse jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, que é importante também. Palmeiras disputando ponto a ponto lá no topo da tabela com o Flamengo, né? Vencendo o jogo contra o Cruzeiro, o ânimo já se renova também. E com certeza o Palmeiras vai vir para esse jogo de volta contra a LDU com a faca nos dentes, pessoal. A faca nos dentes, vai vir com tudo. Enfim.
Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis, e eu fui!